O indivíduo vestindo um terno cinza era Qin Feng, um empregado de escritório comum que se via preso em uma rotina de viagens e trabalho, agindo como um escravo para satisfazer o seu chefe. Ao avistar seu ônibus recém-parado, ele apressou-se, desejando garantir um assento a tempo e evitar qualquer atraso no trabalho. Seu chefe andava extremamente nervoso ultimamente, e ele não podia se dar ao luxo de chegar tarde no trabalho. Subitamente, uma multidão emergiu de trás de um rapaz que também corria em direção ao ônibus. Um dos homens na multidão gritou com Qin Feng para sair do caminho, empurrando com força no cotovelo. Como resultado, Qin Feng perdeu o equilíbrio e caiu sobre uma jovem que caminhava com seu namorado. Seu rosto acabou enterrado no peito da moça, criando um momento extremamente constrangedor e desconfortável. Antes que ele pudesse se explicar ou dizer qualquer coisa, o namorado da garota lançou um olhar furioso para Qin Feng, exibindo seus dentes de forma ameaçadora. Qin Feng olhou para cima, percebendo que sua situação estava prestes a piorar. O namorado cerrou o punho e desferiu um golpe poderoso no rosto de Qin Feng, fazendo-o perder completamente o equilíbrio. O rosto do trabalhador de escritório quase se tornou um plano naquele momento. Tamanho foi o impacto do soco. Nesse ínterim, um grande Jeep verde estava correndo pela estrada, e o carro atingiu Qin Feng, que foi arremessado pela força da colisão com o rapaz e caiu duramente de volta no asfalto, o sangue jorrando em grande quantidade, rapidamente manchando a estrada. Qin Feng entendeu que provavelmente não escaparia da morte. Deitado no chão e sangrando, ele pensou que provavelmente era a primeira pessoa a morrer de uma morte tão ridícula assim. Aparentemente, devido às circunstâncias estranhas de sua morte, ele foi transportado para um mundo de fantasia chamado Hungun. E eu não sei se está pronunciando certo, mas eu vou falar desse jeito. Onde ele já era um bebê não nascido. Ele não estava sozinho no útero, mas com seu irmão mais novo, que estava mordendo sua perna. As crianças entraram em conflito, com Qin Feng gritando de dor e chutando o bebê escolhido, pedindo-lhe para sair dele ou pelo menos parar de machucá-lo. No momento, ele ganhou 10 pontos de vilão por chutar o escolhido, que era seu irmão de nível escolhido. Qin Feng também explicou, com base em sua extensa experiência como rato de biblioteca, que os membros da família do herói eram os primeiros a sofrer antes que o próprio herói enfrentasse adversidades. Seu irmão, ainda enxugando as lágrimas de frustração no rosto, continuou a ouvir atentamente. Qin Feng começou a esclarecer ao leitor que essa era a razão pela qual os bebês não tinham escolha a não ser treinar freneticamente todos os dias. Eles precisavam fazer isso para evitar problemas no futuro e proteger a sua família e irmãos de situações complicadas. E assim, apresentava-se a nova família do nosso herói, Qin Feng. Sua mãe, uma mulher grávida vestida com um elegante traje de seda verde, segurava uma tigela. Era ela a Celestial do Monte Taipei, detentora do elixir secreto da imortalidade da família Qin. Segundo a lenda, esse elixir foi criado há milhares de anos para ajudar os bebês a desenvolver as suas habilidades e a temperar seu poder celestial de Kai, enquanto ainda estavam no útero. Qin Feng elogiava fervorosamente esse elixir que o nutriu durante todo o seu desenvolvimento. Ele explicava que esse elixir não era algo barato, e que o segredo guardado pela família Qin era, na verdade, uma sabedoria profunda e não algo malévolo. Com a ajuda de técnicas especiais, dizia ele, o nascimento das crianças da família Qin era atrasado em 100 anos, graças a um método sábio e meticuloso. Após 90 anos de espera, finalmente, e após 3 anos desde que começaram os preparativos, a família Qin finalmente pronta para receber o seu filho tão aguardado e amado. O homem de cabelos escuros com um topete elegante era Qin Tian, o pai de Qin Feng e o líder da família Qin. Sua felicidade era incontrolável, sabendo que o seu filho, o futuro guerreiro e herdeiro, estava prestes a nascer em sua família. Depois de contar sobre os outros membros da nova família, o bebê se levantou com um sorriso radiante, pronto para se apresentar.
No entanto, neste momento, seu irmão mais novo, observando cuidadosamente a situação de trás, estava agachado e seus olhos se arregalaram de repente. Ele gritou, queixando-se de dor. Quando o bebê se virou, percebeu que era seu irmão mais novo que havia mordido sua perna novamente. Furioso, Qin Feng começa a xingar o irmão, partindo para cima dele com seus punhos. Seus ataques foram tão ofensivos que fizeram o irmão mais novo chorar. Após acumular pontos suficientes de vilão, ele ativou o Halo do grande imperador e recebeu uma prática de nível divino chamada A Arte da Sorte dos 33 Céus. Todos na sala ficaram surpresos com a criança, pois era incomum ver um bebê ainda no útero demonstrar habilidades e forças tão notáveis. Uma exclamação de admiração escapou dos lábios de um dos homens, destacando a excepcionalidade da situação, já que a maioria dos bebês no útero está inconsciente e não tem a capacidade de se aprimorar por conta própria. O pai, cheio de orgulho, abraçou sua esposa, colocou-na a mão carinhosamente sobre a barriga. Ele estava encantado, pois o fato de seu filho, mesmo sendo apenas um bebê, já estar dominando várias práticas e talentos. Para o pai, isso era um sinal incrível, indicando que seu filho seria, sem dúvidas, o escolhido do céu. Qin Feng, olhando maliciosamente para seu irmão mais novo, afirmou que não via outra maneira de lidar com sua irritação senão ofendendo o irmão. Ele proclamou que era o vilão do destino, enquanto seu irmão era o filho dos céus, argumentando que, se ele acumulasse mais pontos de vilão no futuro, seu irmão não seria capaz de enviá-lo para o céu, pois ele seria muito mais forte em seu poder celestial de Kai e sempre poderia se defender. Após dar outra surra em seu irmão e aprovar sua própria sagacidade, Qin Feng riu, expressando seu apreço pelo sistema peculiar que governava essas dinâmicas. Além disso, ele percebeu que, contando com a presença constante de seu irmão durante sua infância, teria a oportunidade de se desenvolver rapidamente. Enquanto a noite avançava e a lua cheia iluminava o céu com um tom excepcionalmente vermelho, e um vento forte trazia consigo o ar fresco, apesar de aparentar tranquilidade, a situação naquela sala estava longe do comum. Após 3 longos anos, Qin Feng percebeu que estava pronto para entrar neste mundo e iniciar uma série de atos audaciosos e cruéis, consolidando-se como o vilão do destino mais forte já visto em seu mundo de fantasia. Enquanto isso, dentro do palácio, ecoavam gritos angustiantes indicando que a mãe de Qin Feng estava entrando em trabalho de parto. Ela era auxiliada por 2 criadas do palácio, que a encorajavam a continuar se esforçando, que apesar de sua jovem idade, a senhora estava enfrentando um momento extremamente difícil e complicado. Por trás das cortinas, o pai de Qin Feng andava de um lado para o outro, nervoso com o desenrolar do parto. Ele estava profundamente preocupado, pois esperava por esses filhos durante 100 anos e temia qualquer eventualidade que pudesse acontecer com as crianças ou com sua mãe. Finalmente, os gritos de angústia deram lugar à alegria, quando uma das criadas do palácio segurou nos braços um recém-nascido de cabelos escuros, Qin Feng. O pai se encheu de felicidade ao ver seu filho e sua família tão aguardada por tanto tempo. Estava encantado com o nascimento de Qin Feng. O bebê era saudável e forte, sendo verdadeiramente o orgulho da família. Uma das garotas de Pigtails entregou o bebê ao mestre. Neste momento, o recém-nascido já não chorava. Ele estava deitado calmamente, olhando para o pai. No entanto, surpreendentemente, Qin Feng não queria ser abraçado por seu pai. Ele começou a gritar e balançar a perna, acertando o queixo de seu pai com o calcanhar, ganhando assim 2 pontos como vilão. Descontente por ter ganhado tão poucos pontos, Qin Feng decidiu continuar incomodando o pai, puxando seu cabelo comprido e fazendo caretas. O pai estava completamente encantado com a força do bebê e afirmou com convicção que ele cresceria para se tornar um futuro imperador. Enquanto isso, o bebê recebia novamente bônus na forma de pontos de vilão, elevando seu nível ainda mais.
A mulher de cabelos grisalhos que entregou o bebê ficou completamente surpresa ao perceber que a senhora teria outro filho. Com perplexidade nos olhos, a mulher perguntou se eram gêmeos ou não. A criada do palácio retomou seu trabalho e tentou retirar o segundo bebê do ventre da mãe. A criada explicou que o segundo bebê não queria nascer ainda. Neste momento, Qin Feng começou a ficar irritado novamente e agarrou o rosto de seu pai. Afinal, se o segundo filho não nascesse agora, como ele ganharia pontos de vilão extras? A segunda criada do palácio, que ajudou no parto, pediu ao cavalheiro que lhe entregasse o bebê que estava chorando. O pai entregou a criança, segurando o rosto, que estava vermelho devido à irritação após beliscar a garota de pigtails. Pegando o bebê nos braços, a garota conseguiu finalmente acalmá-lo, porém temporariamente, oferecendo o leite. O bebê olhou para ela e, por um momento, pareceu ficar mais calmo. No entanto, logo depois, ele entrou novamente em histeria, gritando e agitando os braços em todas as direções. Ele não queria comer e estava extremamente desapontado, pois seu irmão não queria nascer naquele momento. Em um momento acidental, o bebê acertou o peito da garota com a palma da mão, completando a tarefa do choro fofo e recebendo 50 pontos como o vilão. Surpreso com a situação, ele decidiu repetir sua travessura, ganhando mais 50 pontos como vilão. O pequeno cavalheiro começou a ponderar sobre essa dinâmica e questionou se valia a pena ganhar tantos pontos por simples toques. Entretanto, um sorriso largo iluminou o rosto do bebê enquanto ele percebeu que a verdadeira e genuína alegria de vida de vilão estava exatamente nisso. No jardim do quintal da família Qin, o som de risos e choros da criança enchiam o ar. Um menino brincava de pega-pega com as garotas do palácio, com os olhos vendados por uma faixa preta sem conseguir ver nada. Correndo de braços abertos, ele tentava pegá-las, enquanto elas corriam felizes para longe, dando-lhes dica. Após pegar Hui Yun, Feng agarrou e desfez a faixa que segurava o vestido da garota, que começou a cair. Contudo, habilmente a garota conseguiu cobrir-se e evitar um constrangimento. O jovem, satisfeito com sua vitória, comemorou e afirmou à garota que ela havia perdido. Segurando a faixa em suas mãos e apertando-a com firmeza, a garota se cobriu, timidamente, ficando atrás do menino. Após receber 200 pontos por sua tentativa de travessura e concluir a tarefa do cavalheiro, ele removeu a fita preta e verificou se havia ultrapassado seu limite no mundo dos tempos antigos. Os níveis de limite eram divididos desde os mais baixos até os mais altos, cada um deles subdividido em 9 céus. Como o limite de Kai e sangue, o limite de uma nova era, o limite de super-homem, o limite de entrar no caminho, o limite dos corpos celestiais, o limite da imortalidade, o limite da vida e da morte, e o limite nebuloso ao tocar no visor. Qin Feng estava prestes a fazer a transição para o limite de uma nova era quando ativou a mudança. O menino, envolto numa luz vermelha, começou a quebrar em direção aos próximos limites, apertando os punhos e olhando intensamente para a luz vermelha. Ele anunciou que estava prestes a ultrapassar o limite da abertura de uma nova era e pediu aos outros que se afastassem para os lados. O brilho vermelho intensificou-se. O limite começou a se abrir diante do menino, tornando-se acessível para ele. Olhando para suas mãos com alegria, Qin Feng percebeu que, ao quebrar o limite da abertura de uma nova era, estava concluída e que ele havia conseguido realizar a transição com sucesso. As meninas que o acompanharam durante todo o processo olharam para o jovem senhor com surpresa, sem entender completamente o que havia acontecido ou o significado de tudo aquilo. Qin Feng abriu os braços amplamente, sorriu com malícia, estreitou os olhos e correu em direção a Biu, anunciando que queria abraçar a jovem garota. Biu sorriu de volta para o jovem senhor, abaixando-se um pouco e abriu os braços em resposta, pronta para abraçá-lo. À medida que ele se aproximava, o menino segurou o rosto da garota e a beijou, surpreendendo todos ao redor com sua audácia.
Por conta disso, ele recebeu mais 50 pontos de maldade, concluindo uma nova tarefa de beijar sua amada. Bill disse ao menino para não beijar as meninas sem permissão, e a garota com tranças acrescentou emocionadamente que o jovem senhor tinha apenas 3 anos de idade, e não entendia nada ainda. Kim Feng gritou que gostava de dormir com Bill. A garota respondeu à aprovação, dizendo que o desejo do menino seria realizado. O imperador e sua esposa estavam sentados no salão da dinastia Xia. A esposa perguntou se realmente era a única a quem o imperador Hang San amava. O imperador Xia sorriu, olhou para ela e sussurrou que ela era a sua maior joia. De repente, o clima piorou drasticamente. Uma tempestade de raios ecoou do lado de fora. Um verdadeiro furacão surgiu. Mudanças espontâneas e repentinas como essa só podiam significar uma coisa. Alguém havia feito uma quebra em direção ao novo limite. O imperador ficou furioso e não conseguia entender quem havia feito isso. Sua esposa estava extremamente assustada e preocupada. Usando um de seus superpoderes, o imperador Xia olhou para o vão do limite e viu um menino, Kim Feng, o querido do destino da família Qin. O imperador ficou atônito com o fato de que, já aos 3 anos de idade, a criança era capaz de alcançar o limite da descoberta de uma nova era. Ele parecia ser forte demais para o imperador. E ele pensou que a criança deveria ser destruída. Enquanto isso, as 3 garotas da corte Qin, com as quais Kim Feng tinha brincado antes, estavam sentadas no banho das mulheres, se divertindo. O jovem mestre Kim Feng estava parado ao redor da esquina, inspecionando as garotas que estavam semi-nuas para essas brincadeiras. Ele também recebeu uma recompensa de 100 pontos de vilão ao terminar a tarefa do cavalheiro. De repente, Kim Feng recebeu um alerta. Uma ordem do sistema foi aberta para eles levarem com Zhou Yun e uma recompensa de até 500 pontos de vilão foi anunciada. Kim Feng não pretendia perder a oportunidade de ganhar 100 pontos extras para ficar mais forte e imediatamente começou a cumpri-la, correndo silenciosamente para dentro da casa de banho até a piscina. Um garoto se aproximou sorrateiramente por trás de uma das garotas que estava sentada na borda da piscina e decidiu assustá-la com uma pequena largata verde que começou a agitar em seu rosto. A garota deu um pulo e começou a gritar alto, e a criança riu, jogando a largata na piscina, ganhando mais 200 pontos de vilão. O jovem mestre se aproxima de Zhou Yun e pergunta se ele poderia se levar com ela. A garota, envergonhada, queria dizer algo para o garoto, mas outra garota a interrompeu. A garota com rabo de cavalo sorriu para Kim Feng e permitiu que ele se juntasse a elas, dizendo que também poderia ajudar o pequeno cavaleiro a se despir, tirando a camisa azul dele. As garotas novamente perceberam que ele tinha apenas 3 anos e absolutamente não entendia o que estava acontecendo. Kim Feng alegremente foi colocado na piscina, rindo em seus braços, achando que as garotas eram muito ingênuas, ao pensar que o garoto tinha apenas 3 anos e não podia entender nada. À noite, naquele mesmo dia, Kim Feng se sentou e olhou para a tela que refletia as realizações e os pontos que ele recebeu de vilão. Dado ao tempo, o segundo filho já deveria ter nascido, para que o garoto pudesse ganhar mais pontos como vilão. Às vezes, à noite, ele aprendia a controlar seu poder como vilão do destino. As pernas do garoto começavam a brilhar com chamas azuis. Vilões devem treinar suas presas como um lobo e suas pernas como uma ovelha. Apenas se Kim Feng conseguir convencer seu irmão, ele será capaz de se tornar o homem mais rápido dos tempos antigos e ninguém conseguirá alcançá-lo. O menino correu rapidamente para fora do quintal, parou brutalmente e continuou a brilhar. Ele pensou que, se o seu irmão não concordasse, então Kim Feng seria capaz de escapar rapidamente dele, colocando as mãos em seu cinto. O menino riu alto, ainda imaginando como seria um poderoso vilão do destino no futuro. 3 dias depois, o jovem cavalheiro estava sentado em uma árvore na floresta e olhou para cima,
vendo algo acontecer no céu. Ele pensou que era seu irmão que estava prestes a nascer. Alguma espécie de esfera azul se formou com árvores próximas, semelhantes a um teletransporte. Um certo homem estava flutuando no ar com sua ajuda, e diante deles estava o pai de Kim Feng, e um homem de barba cinza longa, o bisavô da família Kim. O bisavô da família Kim perguntou a Lak por que ele veio até a casa deles e se queria declarar guerra à dinastia Kim. O pai de Kim Feng ficou tenso atrás e esperou ansiosamente pela resposta do imperador Xia. Era o imperador da dinastia Xia, que se ajoelhou diante do garoto que estava observando atentamente, os punhos cerrados. O imperador reconheceu o filho mais velho da família Kim. Sorrindo, ele começou a estender a mão para acariciar o garoto. Kim Feng correu com velocidade de relâmpago, ficando atrás do homem barbudo, esquivando-se da mão do imperador e deixando uma chama azul para trás. O imperador, surpreso, admirou a rapidez dos reflexos do garoto com a sua idade. Ninguém, na idade de 3 anos, poderia romper o limite da descoberta de uma nova era e controlar seus movimentos tão... O velho se desculpou com o venerável Xia e disse que o garoto era tímido com estranhos. Então, reagiu ao gesto do imperador dessa forma. Rindo alto em resposta, ele disse que não havia nada de errado com isso, e tudo estava em perfeita ordem. Abrindo os olhos bem perto, Kim Feng encarou o homem e perguntou se ele realmente era o imperador. Xia sorriu novamente e confirmou que era a verdade. O garoto perguntou ao imperador se ele tinha vindo à casa de outra pessoa, de mãos vazias esperando algum presente. O imperador ficou desconcertado com a pergunta repentina, um pouco confuso, e disse que o majestoso imperador Xia não poderia vir de mãos vazias. Alcançando o bolso de sua túnica, o imperador tirou uma pequena caixa e entregou-a ao garoto com um sorriso. Veja, ele disse. A caixa se abriu e uma luz brilhante jorrou dela. Estas eram as 9 espadas de Kanka, há 10.000 anos. Era a espada do animal de estimação dos céus, o deus das armas frias, Shunan. São 9 espadas no total. O castigo dos celestiais, o assassinato dos deuses, a extinção dos Budas, a subjugação dos demônios, o domínio dos espíritos malignos, a decapitação dos santos, a expulsão dos espíritos e a derrota das tropas. Cada espada possui uma lâmina rara de um guerreiro divino. Combinadas as 9 espadas, você pode encontrar o 10º guerreiro divino, cuja força é comparável à de 10.000 mortais. Kim Feng ficou em silêncio, com seus olhos fixos na lendária espada voadora. O satisfeito imperador olhou para o jovem mestre, fechou a caixa e perguntou ao menino como ele gostou do seu tesouro. Mas como escolher para dar para ele? O imperador pensou que gastou tantos recursos e riquezas para coletá-las todas e então entregá-las a alguém que nem ela aprecie. Ele considerou que talvez fosse possível dar o traje divino em vez de uma espada, ou até mesmo apenas uma delas. O menino arrancou a caixa das mãos do imperador com uma velocidade impressionante, surpreendendo-o profundamente. Kim Feng olhou para o imperador com um sorriso infantil e agradeceu-lhe pelo presente na forma das 9 espadas de Shunan. O imperador, confuso, estendeu a mão para a caixa e disse que estava pensando em algo completamente diferente. O velho e o pai de Kim Feng olharam maliciosamente para o que estava acontecendo e começaram a dizer sarcasticamente ao imperador que ele poderia dar as 9 espadas de Shunan com um simples gesto das mãos. A família Kim não seria capaz de retribuir tal presente. O velho continuou sua fala, elogiando Sua Majestade como o verdadeiro dragão e o filho do céu. Todos os 4 mares estavam sob sua posse. Como ele poderia se importar com riquezas mundanas? Um presente não era tão valioso quanto a atenção. A família Kim agora entendia quão profundo era o senso de dever de Sua Majestade. Eles prometeram que quem o insultasse responderia por isso. O pai de Kim Feng, irritado, exigiu que seu filho agradecesse ao imperador por um presente tão generoso. O menino se curvou e agradeceu a Sua Majestade por sua bondade,
Mas no fundo de seu coração, ele ria da situação, sabendo que acabará de gastar 1000 pontos de vilania por esse ato de roubo flagrante. O imperador, furioso, mostrou os dentes em desaprovação. Estava prestes a começar a xingar quando Qin Feng falou. O jovem cavaleiro perguntou se o imperador já tinha ouvido falar da tradição provincial em que a geração mais velha presenteia a mais nova no primeiro encontro. O velho e o pai de Qin Feng confirmaram sarcasticamente que parece que realmente existe tal tradição. E parece que eles se lembraram disso. O imperador, chocado, pensou que seria melhor se ele tivesse ficado na cama com uma concubina. E em vão, ele partiu e encontrou um moleque tão sem vergonha e sem consciência. O menino continuou envergonhando um imperador de uma grande dinastia como a Xia, por não conhecer a tradição e não ser capaz de dar ao menos um presente à juventude. Afinal, quando uma pessoa nobre não observa as tradições, é um ato muito vergonhoso. O imperador, sorridente, se inclinou para o jovem, tirando umas 2 bolas azuis do bolso. Era outra joia rara, com a qual ele pretendia surpreender o jovem mestre. Ele entregou as joias raras para o menino e disse que agora eram dele. A coisa acabou sendo uma garrafa dada pelos céus. Qin Feng parecia saber para que servia esse objeto, e depois de um breve pensamento, lembrou-se da sua utilidade. Qin Feng examinou cuidadosamente o presente. Embora o talismã não protegesse contra ataques, ele podia aumentar a velocidade de melhoria de habilidades e acelerar a recuperação e combate. Agradecendo novamente ao imperador, o menino juntou as mãos e se curvou várias vezes, pensando consigo mesmo o quanto era esperto. Qin Feng estava sorrindo. O imperador disse que não merecia tantos agradecimentos, e em seu rosto havia uma tristeza e irritação, pois o menino colocava em uma posição muito desconfortável. Qin Feng estava tramando algo novamente, e o imperador suspeitava disso. Assustado com as novas travessuras da criança, ele já tinha recebido 2000 pontos de vilania pelos presentes do imperador. Abrindo os olhos amplamente e olhando para o imperador com uma expressão inocente, o menino disse que também tinha um irmão mais novo, e que ele também tinha direito a algum tipo de presente. O imperador tossiu e disse que havia se lembrado de um assunto urgente e precisava ir embora. Não bastava que o menino na frente do chefe da família Qin pedisse algo mais no fundo de tesouros que o Xia tinha coletado pessoalmente. Depois de se despedir, ele voou e se afastou da família Qin. O menino gritou que, quando tivesse tempo, traria seu irmão para conhecer o imperador. Os homens da família Qin ficaram olhando para o céu e se despediram do imperador Xia enquanto ele se afastava. Após um pequeno clarão brilhante, o imperador desapareceu do vale da família Qin.